Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Los Angeles estava envolta numa fria manhã de inverno, e a luz dourada do sol mal conseguia filtrar-se por entre os arranha-céus distantes. Em sua mansão no alto da colina, Ethan Blackwood, CEO de um império tecnológico multibilionário, tomava seu café. A brisa gélida agitava as palmeiras que cercavam sua propriedade, mas, dentro de seu coração, um vazio mais profundo que o oceano o fazia estremecer ainda mais. Ethan tinha tudo: carros de luxo enfileirados na garagem, relógios que valiam mais do que um apartamento, obras de arte que poucos ousavam olhar por medo de danificá-las. No entanto, ele nunca havia encontrado tempo para realmente conhecer seus filhos. Liam e Olivia, seus gêmeos de 17 anos, cresceram em um mundo onde o dinheiro parecia substituir o amor. Naquela manhã, o telefone de Ethan vibrou sobre a mesa de mármore preto. Era uma ligação de Karen, sua ex-esposa. Sua voz, trêmula, mas firme, trouxe notícias que destruiriam tudo o que Ethan pensava saber. Ela corria o risco de perder a casa e não tinha condições de pagar as despesas médicas após uma recente internação. Ethan franziu a testa. Sua primeira reação foi pensar que não era problema dele. Afinal, ele já havia pago uma pensão alimentícia considerável. Não era o suficiente? Mas uma estranha inquietação o invadiu quando ouviu seus filhos, Liam e Olivia, do outro lado da linha, perguntando se podiam ajudar a mãe. A urgência, a determinação e o medo dele se misturavam em cada palavra, atingindo Ethan com mais força do que qualquer relatório financeiro ou reunião estratégica. Ele ainda não sabia que naquele exato momento, seus filhos estavam prestes a tomar uma decisão que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre família, sacrifício e amor. Eles iriam dar tudo: o carro, o conforto, a própria segurança, para salvar a única pessoa que já havia representado calor e segurança em suas vidas, a mãe deles. E Ethan descobriria por meio desse sacrifício uma verdade que o chocaria: o dinheiro nada podia fazer contra a coragem e o amor verdadeiro. Liam e Olivia estavam sentados em silêncio no quarto, cada um segurando seu celular. Com os olhos brilhando de determinação, eles se entreolharam. Sabiam o que precisava ser feito, mesmo que fosse uma decisão com consequências de longo alcance. Sua mãe, Karen, havia dado tudo por eles e agora precisava deles. Não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada, murmurou Olivia com a voz trêmula, mas firme. Se não fizermos nada, ela perderá tudo: sua casa, sua segurança, tudo. Liam assentiu com a cabeça. Eu sei, mas vender o carro? É o nosso único carro. Olivia colocou a mão sobre a dele. Não me importo. Ela sempre nos colocou em primeiro lugar. Podemos nos virar sem carro por alguns meses. Algumas horas depois, eles foram à concessionária. O carro, um esportivo preto novinho em folha que o pai lhes dera de presente de aniversário, estava estacionado sob os raios de um sol de inverno que iluminava cada detalhe metálico. Liam, com o coração pesado, entregou as chaves ao vendedor. O vendedor olhou para eles, surpreso com a juventude e a seriedade dos gêmeos. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ele. Com certeza, respondeu Olivia com o olhar fixo na estrada ao longe. É para minha mãe. Poucos minutos depois, eles receberam o dinheiro. Cada nota, cada moeda contava. Os gêmeos mal falaram no caminho para casa. O silêncio deles era carregado de uma tensão que era ao mesmo tempo doce e dolorosa. Eles sabiam que tinham feito uma escolha irreversível, mas a determinação deles superou todo o medo. Quando chegaram em casa e mostraram o dinheiro para a mãe, Karen caiu em prantos. Ela nunca tinha se acostumado a receber tais sacrifícios dos filhos. Você não precisava fazer isso. Ela gaguejou com a voz trêmula. Sim, mãe, disse Liam. Você sempre cuidou de nós. Agora é a nossa vez. Mas o que os gêmeos ainda não sabiam era que seu pai, Ethan, acabará de descobrir o que eles tinham feito. E quando ele entrou na sala de estar, seu rosto empalideceu. Você vendeu seu carro? Ele perguntou, com a voz embargada pela raiva e pela incredulidade. Sem me consultar? Os gêmeos baixaram os olhos. Seus corações batiam tão rápido que pensaram que o pai pudesse ouvi-los. Sabiam que seu gesto seria mal interpretado, mas não se arrependiam. Pela primeira vez, Ethan sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Ele viu seus filhos não como adolescentes mimados, mas como adultos de verdade, capazes de coragem e sacrifício. E o que ele descobriu em seguida o chocaria ainda mais. Após a explosão de raiva silenciosa na sala de estar, Ethan Blackwood tomou uma decisão incomum. Ele queria entender. Pegou os recibos, extratos bancários e todas as provas que Liam e Olivia haviam reunido.
Seus olhos examinaram cada número, cada transação, e uma verdade que ele jamais considerará começou a emergir. Karen não havia sido negligente. Ela não havia perdido o controle de sua vida por preguiça ou irresponsabilidade. Um ex-sócio inescrupuloso havia desviado fundos e perpetrado uma série de fraudes complexas que ameaçavam suas finanças. Sem intervenção imediata, a casa da família teria sido confiscada e suas economias completamente dizimadas. Ethan sentiu um choque profundo. Ele imaginava que sua família vivia em constante luxo graças aos seus esforços, mas ali, seus filhos haviam sacrificado tudo por uma situação que ele poderia ter resolvido em minutos com uma simples transferência bancária. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro na sala de estar. Seus filhos o haviam surpreendido com sua coragem e inteligência. Liam e Olivia não agiram apenas por instinto. Eles analisaram a situação, tomaram decisões difíceis e colocaram o amor acima do conforto material. Você fez tudo isso pela mamãe? Perguntou Ethan com a voz trêmula, incapaz de esconder o orgulho misturado à culpa. Olivia assentiu com a cabeça. Sim, pai. Você não estava lá, então tivemos que improvisar. Ethan sentiu as mãos apertarem o arquivo que segurava. Cada número, cada recibo era uma prova tangível do sacrifício de seus filhos. Ele entendia que o dinheiro não podia substituir o compromisso, a coragem e a lealdade. O que mais o chocou, porém, foi a facilidade com que seus filhos assumiram esse risco. Nenhuma palavra de queixa, nenhuma hesitação excessiva, apenas uma determinação inabalável. Ethan percebeu que nunca havia realmente conhecido seus filhos. Estava tão absorto em seu império que não conseguia enxergar a profundidade de seus corações. Quando ligou para Karen para saber mais sobre os acontecimentos que a levaram àquela situação, ele finalmente compreendeu a dimensão do perigo que ela enfrentará sozinha. As dívidas, as ameaças legais e o medo constante de perder a casa haviam criado um fardo que nem ele nem seu dinheiro jamais conseguiram aliviar. E naquele instante, Ethan sentiu uma profunda mudança dentro de si. Ele não podia mais continuar sendo o homem distante que fora. Ele precisava agir, não para salvar sua reputação ou seu império, mas para proteger a família que lhe mostrará, de uma forma que ele jamais esqueceria, o verdadeiro significado do amor. Ethan dirigiu até o hospital, com o coração pesado e a mente atormentada. Os arranha-céus de Los Angeles pareciam se dissipar na névoa da manhã, refletindo sua própria turbulência interior. Cada curva na estrada o lembrava dos anos que passará negligenciando sua família em prol de seu império, e cada sopro de vento parecia sussurrar para ele: você não captou a essência da questão. Ao chegar ao quarto de Karen, deparou-se com uma cena que o deixou sem palavras. Os gêmeos, Liam e Olivia, estavam lá, sentados ao lado da cama da mãe, segurando suas mãos com uma devoção quase reverente. Karen, pálida, mas sorrindo, tinha lágrimas nos olhos enquanto observava o ex-marido entrar. Papai, Olivia murmurou com a voz suave, mas firme, fizemos tudo o que podíamos para manter a mamãe segura aqui. Ethan ajoelhou-se quase instintivamente ao lado da cama, sem conseguir encontrar as palavras. Observou os filhos e a esposa e pela primeira vez, viu a coragem e a determinação deles como forças tangíveis, capazes de desafiar qualquer crise. Karen pegou a mão de Ethan. Você nunca entendeu o que passamos, mas seus filhos sacrificaram tudo por mim. Tudo. Sua voz tremia de emoção, mas havia uma força inegável em suas palavras. Ethan sentiu um nó na garganta. Ele sempre pensara que dinheiro podia resolver tudo, mas agora percebia que seus bilhões jamais poderiam substituir a lealdade e a coragem de seus filhos. Liam e Olivia não esperaram pela ajuda do pai. Agiram com ousadia e amor para proteger quem mais amavam. Ao se aproximar deles, ele notou cada detalhe: as olheiras, os dedos apertando os recibos com força, a tensão nos ombros. Seu coração se partiu. Aqueles adolescentes que ele pensava conhecer haviam se tornado heróis aos seus olhos, adultos antes do tempo. Eu não sabia. Ethan gaguejou, incapaz de terminar a frase. Vergonha e admiração se misturavam em seus olhos. Eu nunca percebi o que você fez. Liam colocou a mão no ombro do pai. Você já sabe, pai. E é isso que importa. Naquele momento, Ethan compreendeu algo fundamental. Ele havia passado anos construindo um império de metal e números, mas o que tinha valor, o que realmente importava, era o amor, a lealdade e a coragem de sua família. Seus gêmeos e Karen lhe ensinaram uma lição que nem dinheiro nem poder jamais poderiam comprar. O choque do CEO não se deu apenas pela magnitude do sacrifício de seus filhos, mas pela revelação daquilo que lhe faltara a vida toda. A verdadeira riqueza se encontra naqueles que te amam e por quem você estaria disposto a fazer qualquer coisa.
Após o choque emocional no hospital, Ethan não conseguiu mais manter a postura distante de CEO que fora a vida toda. Ele percebeu que seus bilhões, seus sucessos, seus arranha-céus e seus contratos internacionais não valiam nada comparados à coragem e ao amor de sua família. De volta a casa, ele reuniu Karen, Liam e Olivia na sala de estar. O ar estava carregado de tensão e emoção. Ethan segurava um envelope grosso, mas não era apenas um cheque, era um símbolo de sua transformação. Karen, ele começou com a voz trêmula, mas resoluta. Nunca fui um bom pai nem um bom marido. Pensei que dinheiro pudesse resolver todos os problemas, mas estava enganado. Karen olhou para ele surpresa com sua sinceridade. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez não eram apenas lágrimas de tristeza. Eu vi o que vocês, meus filhos, fizeram. E entendi que precisava agir, não para corrigir meus erros, mas para proteger o que realmente importa. Ele entregou o envelope para Karen. Está tudo resolvido. As dívidas estão pagas, sua casa está salva. E para vocês dois, ele se virou para Liam e Olivia, não vou dar um carro novo para vocês. O que vocês fizeram vai além do dinheiro. Estou dando a vocês um fundo para a educação, para os seus sonhos, para o que vocês querem alcançar, não para o que eu acho que é certo para vocês. Os gêmeos ficaram sem palavras. A profundidade do gesto do pai, o reconhecimento do sacrifício deles, era quase indescritível. Karen pegou a mão de cada um de seus filhos e sorriu. Vocês mostraram a mim e ao seu pai o verdadeiro significado de amor e coragem. Ethan finalmente se sentou, percebendo que o verdadeiro poder não residia nos bilhões em sua conta bancária, mas na lealdade, no sacrifício e no amor inabalável de sua família. Ele sabia que ainda tinha muito a reparar, mas, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente rico. Naquela noite a família Blackwood compartilhou um jantar simples, bem distante dos luxos e do mundo dos negócios, mas repleto de risos, lembranças e carinho. Para Ethan foi um despertar brutal e magnífico. Ele havia perdido um tempo que jamais recuperaria, mas acabará de ganhar o que mais importava. E a partir daquele dia nem dinheiro, nem poder, nem sucesso seriam mais importantes do que o laço que unia essa família. Forjado pela coragem e sacrifício de dois gêmeos que deram tudo por sua mãe.